não tenho toda a experiência dela, todo o ritmo dela aí, mas vou dar um jeito de substituí-la com honra aqui. E o tema de hoje é o que os creators têm a ensinar aos jornalistas. Esse é um tema, Ravache, que como profissional da área, também sempre me intrigou, né? Porque a gente pega grandes veículos tradicionais do Brasil, que às vezes são 3, 4 vezes menores do que influencers nas redes sociais, por exemplo, quando a gente olha especialmente para Instagram, TikTok, inclusive, né? E o quanto isso mexe no nosso mercado. Eu, por exemplo, sou um grande consumidor de YouTube, né? E sigo muitos jornalistas que estão ali no pé do creator, sabe? Eles são de igual para igual ali com os criadores de conteúdo. E às vezes a coisa se mistura um pouco. Você não sabe direito quem é jornalista, quem é um criador de conteúdo, quando há uma intersecção entre as duas coisas, né? E a gente queria te ouvir. Eu acompanho o seu podcast, sei que você já tratou de alguma forma sobre isso, quando você entrevistou a Fátima Gamaide, por exemplo, e tal, né? Mas queria te ouvir um pouco aí, a gente quer aprender com você sobre esse tema. A palavra é tua, fica à vontade aí. Desculpa, né? Para organizar um pouco a conversa, eu montei uma apresentação, porque é bom, né, que antes de eu começar, eu montei aqui para falar com vocês, na verdade, mas eu acho que ajuda a organizar as ideias. Eu tendo a falar rápido, se estiver muito rápido, é só levantar a mão, eu vou falar um pouco devagar, mas para a gente ter um fluxo, o que eu imaginei? Eu vou fazer a apresentação, vamos pegar 40, 45 minutos, faço a apresentação, depois a gente abre para pergunta, aí a gente mantém em 1 hora aqui a conversa. Óbvio, né? Se meu som estiver ruim, minha conexão estiver ruim, é só avisar, pode levanta a mão ou interrompe mesmo, dizendo que a conexão está ruim. Eu adoraria dizer que vai ficar sempre boa, mas a Claro é imprevisível, que eu estou numa conexão da Claro. A Claro é a Vivo também, não tem muita diferença. Todas, né? Mas estaremos atentos, fique à vontade. Vamos nessa. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela, só para ajudar a organizar a conversa. E depois eu mando a apresentação para vocês, fiquem à vontade aí para compartilhar. Eu vou botar nas redes também. Então, acho que facilita aí. Bom, está todo mundo vendo a apresentação, né? Imagino. Então, acho que Sim, eu vou falar um pouco da minha carreira, né? Só para quem não me conhece ainda entender. Eu já fui funcionário do mês no McDonald's, e foi muito legal trabalhar no McDonald's, porque no final do dia o McDonald's é uma empresa de processos. E a gente tende a pensar pouco em processo, e tudo que eu faço tem muito pensado em processo. Mas eu também passei por redação. Essa foto que eu estou coberto de lama, eu estava no Equador, fazendo uma matéria para Rolling Stone, aqui do Brasil. E aí, hoje em dia, sair da lama, como eu costumo dizer, né? Eu estou em eventos como Web Summit de Portugal, que eu faço, tenho mediado debates, enfim, falo nesses eventos. Tem o International Academy Day, que aconteceu semana passada, no Rio de Janeiro, e aí aqui estão tal a Maurício Soares, da Globo, tal José Muniz, que é da TVI de Portugal, o Antônio, da Cantar. Então, hoje, essa parte de eventos cresceu muito, eu tenho participado de vários deles, seja como moderador, como palestrante, é legal, que dá para conversar com pessoas que são bem importantes aí do mercado e ter uma perspectiva diferente para onde vai. E tem aqui basicamente o que eu falei de uma maneira mais bonita, mais estruturada, mas eu acho que um ponto que é relevante vale falar assim, nos últimos 3 anos eu trabalhei com mais ou menos mais de 50 redações, não só no Brasil, fora do Brasil também, México, Suíça, até no Nepal. Eu fiz um projeto que foi muito legal. E aí eu posso falar para vocês. As dores que a gente sente aqui são sentidas no mundo inteiro. Google, dificuldade com Google, desafio de monetização, são realidades presentes em todos os lugares, mas poucos mercados, se é que existe algum, são tão concorridos quanto o Brasil. O Brasil é um mercado muito, muito concorrido. Só lembrando, né, a gente tem aí, dependendo da pesquisa, entre 12 e 15 mil veículos no Brasil, né? Bom,
Qual o objetivo hoje, né? Identificar práticas bem-sucedidas dos creators, explorar como a mídia tradicional pode integrar essas práticas e discutir o impacto da IA, né, e dos novos modelos no cenário midiático. Para a gente entrar em creator, eu acho que é importante entender o contexto que a gente está. Nos Estados Unidos, as pessoas já gastam 70% do tempo delas acordadas, esse dado aqui era 60% ainda, já está em 70%. 70% do tempo acordado das pessoas já é gasto com entretenimento. Ou tá no Netflix, ou tá jogando videogame, ou tá dando TV, ou tá ouvindo podcast ou rádio. Então, o fato é, depois da pandemia de Covid, que é esse gráfico que tem aqui embaixo, o tempo de consumo, ele estagnou. Então, no final do dia, o bolo não aumenta. A gente está só redividindo o bolo. Então, quando a gente fala, vou crescer o meu veículo, é difícil, porque esse bolo não está aumentando. O que a gente vê é justamente o oposto. Com mais veículo entrando, com mais opções das pessoas gastarem o tempo, está mais difícil reter a atenção. O seu tráfego de Google está caindo? O seu e o de todo mundo. Porque antes quem consumia só Google, agora está usando o ChatGPT também. E o ChatGPT leva muito menos tráfego para o site do que o Google levava, pela própria estrutura que ele tem, né? Essa estrutura que não tem link, por exemplo. Mas essa é a realidade que a gente tem. Um tempo de mídia que já é muito alto, um tempo de consumo de mídia muito alto, com um crescimento do setor muito limitado. E isso implica o quê? O valor real também caiu. Tem menos dinheiro no mercado. Quando eu olho a linha azul, é o crescimento de quanto a verba publicitária vai aumentar no mundo. Mas quando eu olho essa linha alaranjada, eu estou projetando quanto isso cresce se eu descontar a inflação. Quando eu desconto a inflação, o que eu vejo? Que eu tenho uma retração do mercado de mídia, do investimento no mercado de mídia. Tem menos dinheiro no mercado. E olha que irônico. O mercado de mídia tem crescido, né? Entre 5% e 10% ao ano. Mas mais da metade desse crescimento vem da economia creator nos últimos anos. Né? Influenciadores, creators, nos últimos 3, 4 anos, eles foram responsáveis por boa parte do crescimento de mídia. Então, sem os creators, esse número seria ainda mais baixo, seria ainda mais limitado. Tá? É uma realidade. 71% dos espectadores brasileiros, eles dizem que o YouTube é TV quando acessa uma plataforma conectada. Né? E aí, a gente tem uma nova definição de qualidade. Né? Na definição tradicional de qualidade, que a gente está acostumado e aprendeu a fazer assim quando saiu da faculdade, e ainda aprende, a realidade é essa, a propriedade intelectual, né, o IP, Intellectual Property, ela é popular. Né? Então eu tenho os filmes da Marvel, todo mundo sabe, né? O que é o Capitão América, o Homem-Aranha. Eu tenho um showrunner de uma marca renomada. Eu pego a Shonda Rhimes, eu pego alguém muito conhecido para fazer esse conteúdo. Eu tenho uma cinematografia dela, né? Então tem que ser um conteúdo esteticamente muito bacana, muito bem feito. Então, o valor de produção, até para jornalismo, que a gente vai fazer, ele costuma ser aquilo que poderia estar na TV, ou aquilo que é aclamado pela crítica, né? E vai ter atores famosos, né? Altos orçamentos. Quando a gente leva isso para o jornalismo, né? São grandes nomes do jornalismo, pessoas reconhecidas pelo conteúdo. Eu vou fazer um vídeo, esse vídeo tem que ter uma qualidade muito bacana, como se pudesse ir para a TV. Mas tem uma definição emergente de qualidade. Né? O que é qualidade hoje para as pessoas que consomem redes sociais, que consomem tudo, na verdade? Né? O conteúdo ele tem que ser autêntico, a propriedade intelectual popular também funciona, mas ela já não é tão importante quanto ela é no filme da Marvel. Porque, assim, se for o Homem-Aranha da Carreta Furacão, também pode ser legal para esses caras, se estiver nas redes sociais. Não precisa ser só o Homem-Aranha da Marvel, entende? Ou lá na Marvel. Pode ser o Homem-Aranha da Carreta Furacão, ou qualquer outro herói da Carreta Furacão. Mas, enfim, isso é só para colocar em perspectiva a propriedade intelectual dentro desse novo modelo de qualidade. E ele é fácil de encontrar. O filme da Marvel, o filme da Marvel, quando lança, é só no cinema. O filme do Homem-Aranha é no cinema. Já Carreta Furacão é em qualquer lugar. Você vai no Instagram, no TikTok, no YouTube, tem lá o Homem-Aranha da Carreta Furacão.
e é um conteúdo digerível, né? Ele é fácil de ser visto. Tem os microdramas, né? Não sei se já ouviram, mas são pequenas novelinhas entre 30 e 90 segundos que estão explodindo, gerando uma audiência enorme. Já é um fenômeno na China, crescendo muito nos Estados Unidos, e o Kawaii aqui no Brasil vive disso, e o TikTok também, né? Os microdramas. E aí, a história do que está trendando, né? O que está trendando é relevante para mim, e ele fornece capital social. São dois fatores comuns, assim. E isso mudou completamente a dinâmica do jogo, tá? A gente precisa entender que o que é qualidade da nossa perspectiva, ou foi ao longo dos anos, mudou. Então a gente tem um contexto atual, né, que é uma transformação digital acelerada do consumo de mídia, né, as pessoas em cada vez mais plataformas e uma disputa ferrenha pela atenção, desintermediação das plataformas, né, qualquer um pode ser seu grupo de mídia. Antigamente, para eu publicar o meu conteúdo, eu tinha que estar na Folha de São Paulo, no Estadão, para as pessoas receberem esse conteúdo. Agora, eu monto a minha newsletter, meu canal no Instagram, meu canal no YouTube, e eu vou distribuir meu conteúdo. Então, desintermediação é uma força muito poderosa hoje no nosso mercado, e isso veio graças ao digital. Menos expectativa de qualidade, né? IA no conteúdo. Quando a gente fala assim, o conteúdo foi feito com IA, a gente, no jornalismo, né, pode falar até como se fosse um produto inferior, mas para quem consome aquele conteúdo, talvez não seja, porque a expectativa de qualidade é diferente. E isso é importante a gente ter em mente. Ou quando eu faço um vídeo do meu celular, né, o que eu percebi, por exemplo, os meus vídeos que eu gravo com o celular na mão, tremido, andando, performam melhor do que quando eu estou no estúdio gravando podcast. Eu posto o vídeo lá nas redes sociais. Por quê? No podcast é formal. Aqui, quando eu vou com o celular na minha frente, ele é mais íntimo, né? E isso os influenciadores entenderam muito bem. Tem ainda a ascensão dos influenciadores digitais, né, como fontes primárias de informação e entretenimento, é um fato. Então, assim, gente, isso não vai mudar. O influenciador veio para ficar e vai ficar no nosso mercado. E uma concentração de poder nas plataformas, com receitas e tempo dos usuários estagnados, como eu falei lá no início. Agora, são plataformas muito poderosas, Meta, Google, Amazon, plataformas gigantes com muito dinheiro que estimulam essa narrativa a favor dos criadores de conteúdo. Porque é mais fácil controlar pequenos criadores de conteúdo no final do dia do que controlar grandes veículos de mídia. Claro que você vai ter um MrBeast, né? Ou você vai ter um Whindersson, mas eles são a menor parte do conteúdo produzido no YouTube, por exemplo. E o Google sendo rapidamente suplantado pela IA em redes sociais com necessidade de termos tráfego direto. Então a gente vê cada vez mais busca acontecendo no TikTok, no ChatGPT, e o Google perdendo a relevância que ele tinha, né? E, gente, caminho sem volta. Os gênios, assim, não vamos botar a pasta de dente de novo dentro do tubo. A experiência de busca no ChatGPT, para muita gente, é muito melhor que no Google. Então, esse tráfego que a gente perdeu não vai voltar. Mas olha que curioso. Quando eu olho os veículos de mídia, a gente fala... Isso aqui é uma pesquisa que saiu essa semana, da Ponto Map Cover Tracker. E ela mostra que a credibilidade de rádio, TV fechada, sites governamentais, a confiabilidade é muito alta. Então, eu percebo muito a gente batendo na tecla de que o jornalismo é confiável, que o nosso diferencial competitivo é o brand safety. Eu mesmo falo muito disso. Mas a minha leitura isso não é suficiente. Porque os influenciadores digitais, se vocês olharem aqui, são o último item dessa lista. Quem tem menos confiança, mas ao mesmo tempo movem muito dinheiro. Por que isso acontece? Por que mesmo com baixa confiabilidade, eles movem muito dinheiro e muito negócio, né? Eu, inclusive, publiquei uma matéria, uma coluna no Valor, que eu publico lá toda semana, que foi a ressaca de influenciadores. Por que o investimento das grandes marcas recuou a níveis de antes da pandemia? A explicação é fácil. As grandes marcas começaram a investir em influenciador porque não tinha alternativa, né? Durante a pandemia, estava tudo fechado, o influenciador digital gravava o vídeo, fazia tudo e resolvia online. Passou a pandemia, mudou essa dinâmica, tem mais opção para as grandes marcas, voltaram a fazer evento, voltaram a fazer TV, rádio, assim por diante. Mas tem um segundo fator, as polêmicas, insegurança com os influenciadores, então as grandes marcas reviram o investimento e mudaram o modelo, né? E eu vou falar mais de qual foi essa mudança, né? Porque no final do dia, não é só sobre credibilidade, é sobre ROI, né? O retorno do investimento.
Se eu coloco R$ 1, quanto eu vou ter de volta no meu investimento? E foi isso que as empresas passaram a repensar depois daquela matéria de 1 ano atrás que eu fiz sobre a ressaca da influência. As marcas estão voltando a investir em influência, só que olhando o ROI. E aí elas vão para o influenciador menor. O influenciador que não tem tantos seguidores, mas tem um engajamento muito alto, né? Então, assim, a gente sabe que o mercado de influência, ele tem alguns fatores, né? No Brasil, particularmente, é um mercado muito grande. A gente tem 10,5 milhões de criadores, né? Com cerca de 1.000 seguidores cada. Então é mais barato, mais eficiente eu ir para quem tem 1.000 seguidores e pagar 50 a 100 reais por uma campanha, do que talvez eu pegar um influenciador que tenha 1 milhão, 2, 3 milhões de seguidores. E aí, só para complementar, aquela planilha, aquele gráfico que eu mostrei de credibilidade, quando eu coloco o alcance das redes, ele é inverso. Então, mesmo com baixa confiabilidade, o influenciador ele ainda tem um alcance muito grande. E isso para o ROI, para a marca, é importante. Gente, as marcas falam muito de brand safety, mas elas não seguem brand safety ao pé da letra. Esse no discurso é ótimo, todo mundo diz que tem brand safety, mas na prática não é o que acontece. Alcance, relevância e influência na comunidade são fatores determinantes. E o jornalismo, pela própria natureza dele, acaba afastando esse senso de comunidade. Alguns veículos até conseguem ter mais, né? Que são super engajados. Não vou nem entrar na questão do espectro político. Se você gosta ou não gosta, por exemplo, do Intercept, ou da Revista Oeste, ou da Gazeta, ou da Carta Capital. Independentemente do seu espectro político, ele tem uma audiência engajada, né? Particularmente politicamente. Mas quando eu vou para veículos mais generalistas, isso fica mais difícil. Porque eu falo de uma gama de assuntos tão grande que fica difícil aquela pessoa se identificar com aquilo. Então, também, do meu ponto de vista, tem uma tendência à ascensão de veículos mais especializados e mais segmentados, como são os influenciadores. Hoje, tem mais dinheiro para o influenciador que é nichado e conversa muito bem com uma audiência do que o influenciador que fala com todo mundo. Tem muito influenciador que tem muito seguidor, mas pouco engajamento. Esse engajamento não se converte em venda, entendeu? Quando eu sou mais segmentado, eu tenho mais autoridade para falar daquele assunto. Seguindo aqui, cerca de 500 mil criadores possuem perfis com mais de 10 mil seguidores. O país ocupa, né, o Brasil ocupa a terceira posição global quando considerados YouTube e TikTok, né? Então, assim, no Brasil, a influência, né, já é gigante. Porque para muita gente é melhor tentar a sorte como influenciador e ganhar dinheiro como influenciador do que você ter um emprego e ganhar um salário mínimo. Se a gente pega aí, né, luva de pedreiro, quanta gente que ascendeu economicamente graças à influência digital. Também veio com uma série de problemas para essas pessoas, né? Para influenciadores que tiveram uma origem humilde, começaram a ganhar dinheiro muito rápido, foi um choque muito grande. A gente não é preparado para isso. Só que o que acontecia ao longo de anos, às vezes, né, num período de formação, agora acontece muito rápido. Aqui, esse gráfico é importante. É a mesma pesquisa da VTracker, da Ponto Map, e ela mostra a frequência com que as pessoas veem o conteúdo. E aí você vê a rede social lá no alto, que é o ponto que eu falo do ROI, né, do retorno do investimento. Quando eu vou para mídia impressa, por exemplo, que tem uma confiança grande, ou mesmo rádio, você vê que ele está da metade para baixo, e a TV fechada está no meio do caminho. Quando eu ploto frequência, né, quando eu faço uma sobreposição de frequência com confiança, eu vou ver que a TV aberta, por exemplo, está lá no alto. Mídia online, tipo, TV aberta. É o melhor dos mundos. O cara tem uma frequência alta com uma confiança alta. Por isso que a mídia TV aberta ainda consegue cobrar o que cobra. Mesma coisa out of home. Por que são plataformas? Vocês devem ter visto o resultado da Globo aí recentemente, né? 138% de aumento do lucro, né? Quase 2 bi aí de lucro, porque estão conseguindo crescer publicidade. Por que crescem publicidade? Eles aliam, né, frequência com confiança. E esse é um ponto chave para a gente. Confiança, todos que estão nessa sala aqui, nessa conversa, têm, sendo veículo de mídia.
uns mais, outros menos, mas de maneira geral a gente tem. A questão é, às vezes a gente tem a confiança, mas não tem a frequência, né? A frequência das pessoas verem a nossa marca, o nosso conteúdo o tempo inteiro, por N razões, né? Por ser mais segmentado, por ter... E quando eu digo segmentado, assim, é um volume que justifica uma marca fazer um investimento com a gente, né? Bom, essa idade média do público, isso é um dado dos Estados Unidos, eu não achei o dado do Brasil, mas dos Estados Unidos, a idade média de quem frequenta cinema, idade média de quem vê notícia na TV a cabo, por exemplo, lá nos Estados Unidos. E aí a gente vê que a TV é um público de idade mais avançada. E esse é um drama que o nosso mercado sofre hoje em dia, né? O consumo de notícia. Gente de todas as idades consome notícia. Isso é uma lenda de que jovem não gosta de notícia. Eles gostam. Só que as plataformas onde isso é consumido não necessariamente são aquelas que historicamente eram consumidas. Então você vê um público mais velho dentro da TV a cabo, e aí eu vou para podcast, YouTube, eu vejo que tem um público muito mais jovem. E é uma oportunidade para a gente. Se eu conseguir, se eu conseguir ter esse público mais jovem dentro do meu conteúdo, necessariamente, primeiro que eu vou ter esse cara por mais anos, né? Se eu atraio um consumidor com 70 anos, o ciclo de vida desse consumidor tende a ser menor do que quem é mais jovem, óbvio, né? Agora, para a marca, também é importante. Vocês vão ver que muito do que eu estou falando aqui é para tentar levar, e aqui é a idade mediana, tá? Eu falei média, mas é mediana. É a mediana, mas vamos lá. Então, eu tenho uma necessidade de atrair público jovem, e se eu vou para o mercado de influência, eu tendo a atrair pessoas que são mais jovens, porque quando eu pego o Instagram, por exemplo, é uma idade super jovem, né, que está frequentando. E no cinema também, pô, mas jovem vai no cinema? Vai muito no cinema. Quem tem filho aqui, não sei a experiência de vocês, mas minhas filhas, final de semana sim, final de semana não, gosta de ir no cinema. Tá no shopping, vai com os amigos e vai dentro do cinema. Bom, vamos entrar agora em economia creator, e eu acho que é importante dizer que economia creator não é ameaça, ela é uma oportunidade. E aí a gente vê, por exemplo, uma empresa como a Globo lançando o Bill, que é a plataforma da Globo de influência, para influencers, né? Publicidade nas redes sociais. Qual foi o insight da Globo? A hora que eles viram o BBB, abriram o BBB, trazendo influenciadores, foi na edição que tinha Manu Gavassi, né, que entrou influenciador, que entrou uma turma mais jovem, com presença digital, bombou aquilo. Manu Gavassi, que deixou os vídeos prontos, né, gravou tudo com antecedência, uma estratégia brilhante ali da Manu, e a Globo falou, olha, eu consigo resolver aqui uma série de problemas para o anunciante, eu consigo colocar para o anunciante uma métrica unificada de tudo que ele está fazendo. Quando sai a Bia, né, a Bia do Brás, lá, que saiu para fazer uma campanha do iFood, já está tudo organizado para fazer a campanha com ela, sai da casa, já grava o comercial, como foi no BBB do ano passado. Então, tem uma oportunidade para os players tradicionais integrarem essa confiança, expertise que eles têm em relacionamento com os anunciantes dentro de uma estratégia com influência digital. É o principal negócio da Globo? Não é, mas no futuro talvez seja. E outros grupos podem começar a pensar nisso. Ontem eu fiquei sabendo que a Impresso, por exemplo, que é uma agência de relações públicas, de comunicação, também está lançando lá a área deles de influência digital. A BR Media acabou de ser comprada pela Publicis, né? Então, é um mercado que está acontecendo algo semelhante ao que aconteceu quando o digital estava surgindo, com várias empresas tradicionais montando suas áreas de digital, montando suas unidades ou fazendo compras, né, para resolver essa questão de atender o digital. Mas não só o digital pelo digital, acho que tem uma intenção aqui de ter cada vez mais integrado essa solução de influenciador com outros players. Agora, o simples fato de você levar um player para o seu negócio, um player digital, um creator, um influenciador, não significa que automaticamente você resolveu os seus problemas. Essa aqui é a página da Virgínia no SBT, tá? No site do SBT.
A Virgínia, gente, é um fenômeno na internet. Tudo que essa mulher mostra, vende. E vende muito. Ela é um fenômeno, assim, e faz muito bem o que ela faz. Agora, gente, se você tem uma Virgínia dentro do seu portfólio, você faria uma página do SBT onde a Virgínia não aparece? Quando você rola essa página, você vai ver que tem uma foto da Virgínia lá embaixo. Mas assim, eu tenho o Sabadão da Virgínia, aí eu tenho um anúncio da Suíça aparecendo no meio, depois eu tenho outro anúncio do SBT, e aqui está escrito, ó, Sabadão com Virgínia. Sim, tem que ter um vídeo dessa mulher dentro da página, assim. Então, o simples fato de você trazer o creator, o influenciador para dentro do seu negócio, não significa que você vai ser bem sucedido. Você precisa adotar a linguagem dos influenciadores. Vocês precisam, de fato, ter a linguagem do influenciador ali dentro. Bom, então vamos para os aprendizados aqui, que no final do dia é o que a gente que eu acho que é o mais importante para a gente. Autenticidade e proximidade com a audiência. A gente ainda fala com as pessoas top-down. Eu escrevo, você recebe, e é isso. Né? Eu sei que muitos daqui já estão fazendo um jeito diferente, já estão pensando maneiras alternativas. Mas essa construção do conteúdo autêntico, falar o que você pensa e ter uma linha direta com quem consome seu conteúdo é fundamental. Alguns sites nos Estados Unidos, por exemplo, alguns publishers têm feito encontros com leitores. Encontros online, encontros presenciais, para ouvir o leitor e trazer o leitor para dentro da conversa. É muito difícil para a gente fazer isso, né? No dia a dia, incorporar. Isso, o programa é o Sabadão com a Virgínia. Que a Virgínia é gigante aí nas redes, aí o SBT montou uma grade esse ano, eu vi um comentário aqui que apareceu, aí o SBT montou uma grade baseada em influenciador digital. Só que não adianta você trazer o influenciador digital e não trazer a linguagem dele, não trazer a lógica dele, porque no final do dia, ainda é o cara de 70 anos, né, o público mais velho que está vendo TV. E para ele, a Virgínia é qualquer pessoa. Porque o cara de 30 anos, ele está lá no YouTube. Tem uma jornada dele sair do YouTube para consumir a Virgínia no SBT à noite, no sábado. Ou ele vai ver a Virgínia dentro das redes sociais. E no programa que a Virgínia fez. E aí eu acho a ideia do SBT boa, de levar os influenciadores. O problema é como foi feito. Tem um problema de execução. Muitas vezes a ideia é boa, mas sem execução você mata a ideia. E aí essa questão da proximidade com a audiência. O SBT, só para seguir aqui no exemplo, não conseguiu trazer essa proximidade com a audiência que os influenciadores têm para dentro do programa da Virgínia. Isso é uma questão aberta a ser resolvida. E vou falar assim, do que eu vi da Virgínia apresentando, eu fiquei positivamente surpreendido. Mas acho que o SBT ficou aquém do que poderia ter feito com a Virgínia ali no palco. Talvez isso mude. Mas autenticidade e proximidade com a audiência são pontos importantes aí para a gente explorar. Agilidade e adaptação às tendências. Eu sei que hoje a gente está lidando com inteligência artificial generativa, uma revolução na maneira de produzir conteúdo, consumir conteúdo, mas acreditem, ninguém se adapta mais rápido do que os influenciadores, porque o algoritmo faz os caras morrerem ou acontecerem. É diferente de um publisher que tem newsletter, que tem notícia. Num certo sentido, a gente também vive essa realidade, mas para o criador de conteúdo, essa influência é muito mais forte do algoritmo e das mudanças rápidas, né? Mas tem uma questão também da rapidez na criação de conteúdo alinhado às tendências atuais. O criador, cada vez mais, ele se prende menos à plataforma e mais aonde está a audiência dele. Se é no LinkedIn, se é no Instagram, para ele é indiferente. A gente ainda está discutindo se eu vou produzir conteúdo para o Instagram ou não. E de uma lógica comercial, de fato, não vale a pena, pode não valer a pena produzir conteúdo para o Instagram. Porque eu preciso ter um modelo de monetização para tá criando para aquela plataforma. Alguns publishers já criaram. Tem publisher que eu trabalho, por exemplo, que já está vendendo campanha dentro do TikTok. Só que o cara tem 1,5 milhão de seguidores no TikTok. Mas isso foi um plano dele. Farei uma conta no TikTok, terei um perfil altamente relevante para conseguir vender campanha para o público jovem. Então, quando ele chega
do anunciante, ele fala, olha, eu tenho aqui o público jovem, novo, que consome TikTok, eu alcanço esse cara. E também tem aqui, ó, quem lê notícia, quem consome rádio, que é um público mais velho. Te entrego todo mundo. Fecha um pacote comigo de campanha. Então, eu estou vendo aqui o Moisés, né, o Moisés Falcão, por exemplo, lá do Jornal do Comércio. É uma turma que usa muito metodologia ágil lá. E isso acelera bastante o projeto, né? Usar metodologias ágeis, ter práticas que façam com que o time ganhe velocidade, né, na tomada de decisão, também faz muita diferença. Agora, não adianta o time ser rápido e ágil, chega no topo e empaca. Aliás, o topo é cada vez menos necessário nessa equação. Essa é a loucura. Quando você pega uma marca como o Duolingo, o que a Duolingo fala? A gente é eficiente, funciona, porque os times de redes sociais têm muita independência. O CEO da Duolingo não precisa provar o que o cara de redes sociais da Duolingo está fazendo. Claro que você precisa ter um propósito de marca, uma clareza muito grande para que você consiga fazer isso, senão vira uma confusão aí como vai ser a marca. Eu vou tocar aqui para vocês um trechinho que a Rafa Lotto foi lá no podcast na semana passada, eu publiquei na segunda-feira o podcast, e ela falou um pouquinho de como ver essas do mindset e novas oportunidades aí. Eu ia te perguntar quais os erros mais comuns, ou se o que recorrentemente as marcas erram na hora de fazer influência. Olha, se eu abrisse o grupo Jobs Arrombados, Tá. e acho que nem sempre é a marca, muito intermediário também, e esse é o problema ainda do mercado ainda, né, em construção, muito intermediário, que a marca fala assim, olha, eu tenho 100 mil, e aí faz aí o que você quiser. Aí a agência que está intermediando pode falar assim, não, eu vou pegar 50 para mim. E uma agência não rara é uma agência tradicional, não é nenhuma agência de influência, é uma agência alheia a tudo isso. Né? O primeiro, vamos dizer, os principais erros é a quantidade de intermediário que tem entre a marca e o creator, que não é um erro necessariamente, mas Telefone sem fio. Porque a marca contrata a agência tradicional, que não quer operar a influência porque não dá tanto dinheiro quanto anunciar na TV. Aí ela subcontrata uma agência, que muitas vezes é uma agência sem casting, ela tem que contratar a agência do casting, que contrata o creator. A gente fez um estudo para um cliente nosso. O creator vira um quinterizado Não, ali, né? Aí não só a mensagem, porque imagina, todo mundo passa aqui, o briefing vai para um, para o outro, aí volta para todo mundo aprovar. Além disso, a gente fez um estudo num cliente nosso que essas empresas gigantes, que muita gente contrata influenciador, então tinha o mesmo influenciador contratado por 2 áreas diferentes. Uma área meio sem grana, que tinha um dinheirinho, foi lá e contratou direto o agente do creator. A outra é que tinha a agência grande que contrata a outra. Eles pagaram 7 vezes mais. Bom, quem aqui nunca viveu essa situação? Não estou falando de influenciador, mas você ter um monte de intermediário para resolver uma questão, quanto maior a organização, mais intermediários você vai ter. E isso é um problema, porque diminui a eficiência. Então, eu acho que o desafio hoje, como a Rafa estava falando, né, para as marcas e para os creators, é tirar intermediário. E eu percebo muitos publishers, na tentativa de entrar na influência ou fazer projetos, começam a colocar um monte de intermediário no caminho. Eu sei que, dependendo da sua marca, do tamanho da sua empresa, você vai ter uma dependência maior ou menor de agência, por exemplo. Agora, é um fato, quanto mais intermediário você colocar, maior vai ser o custo e menor vai ser a eficiência. Mais custo, menos eficiência. Ah, mas essa não é a minha realidade. Então, se você aqui tem um negócio que não depende do Google, eu vou te dar os parabéns, porque você não tem um intermediário. Se você depende do Google ou de qualquer outra plataforma, você tem um intermediário na relação com o seu consumidor. Então, para mim, essa é uma lição muito importante, né? Como a gente, por uma série de razões históricas, a gente foi colocando intermediários no nosso negócio. A gente muitas vezes tem empresas aqui para fazer a gestão da mídia, a gente tem o Google para levar o consumidor para a gente tem a Meta para levar o nosso conteúdo para as redes sociais. Só para deixar claro, não estou dizendo que não é para... A gente tem que explorar isso, mas não pode só ficar dependendo de terceiros. A gente tem que ter uma conversa direta com o nosso consumidor final. Se eu só avançar aqui. Bom, e assim como a gente, os influencers têm sofrido um impacto imenso na produção de conteúdo, né?
Só que eles estão adotando muito rápido, assim, né? Na automatização e coleta e análise de dado, permitindo personalização de conteúdo, utilização de IA para geração de notícias e relatórios. Tem muita influencer já fazendo isso. Alguns acho que até passam do limite. Eu tenho lido perfis no LinkedIn que estão ficando super chatos, porque tem muito conteúdo repetitivo, né? Conteúdo chato. A gente sabe que tem ferramenta no mercado, por exemplo, que gera a matéria ali, chupa a matéria de outros players e simplesmente posta ali no mercado. Estou dizendo para você fazer A ou B? Não. Estou dizendo que a gente tem que estar atento e aberto às oportunidades, né? A newsletter é um canal para ter essa conversa direta. Acabei de ver a pergunta aqui da Juliana. É um canal, só que assim, que tipo de newsletter? Minha leitura, essas newsletters de resumir notícia e trazer o que tem de relevante no dia, dificilmente vão sobreviver num universo de IA. Porque a IA vai personalizar o conteúdo para você, vai otimizar o conteúdo para você e vai resumir tudo que você está escrevendo. Agora, é uma newsletter opinativa, que traz uma visão diferente, aí é muito difícil da IA copiar. Então, acho que assim, proposta de valor. Você fazer o que a IA já faz, provavelmente você vai fazer pior. Se não agora, em algum tempo para frente. Agora, conteúdo original, com perspectiva, opinativo, esse sempre vai ter valor e sempre vai ser valorizado. Tem outro aprendizado, que são os novos modelos de negócio, né? A gente tem live commerce, que é uma oportunidade que tem crescido muito. A gente tem ainda, né, links de afiliados. Eu vou passar a apresentação para vocês, depois vocês podem olhar com calma, procurar. Mas, resumidamente, assim, e-commerce, botar uma live no ar e vai estar vendendo o produto ali. E depois link de afiliados, vai ter um linkzinho ali no seu texto. Esse link, quando você clica, gera uma venda na Amazon, Magazine Luiza, Americana, seja onde for, você é remunerado por essa venda. Nos Estados Unidos, o link de afiliados é 1/3 da receita de publishers, na média. É gigante isso nos Estados Unidos, no Brasil ainda é muito incipiente. Mas os influenciadores estão entrando nesse mercado e estão fazendo produtos bem interessantes aí com um link de afiliado. Eu vou trazer um ponto aqui, que a Fátima Pissarra falou também lá no podcast, que é a importância da gente perder a vergonha de vender. Hoje, se você me perguntar qual é a maior barreira para os publishers monetizarem o que eles fazem, é vergonha de vender. Particularmente quem é sério, né, jornalista sério, quanto mais sério, mais vergonha ele tem de vender. E essa é uma barreira que a gente precisa superar, porque não adianta você ser super sério e não conseguir fechar a conta no final do mês. É uma dura realidade. Agora, as pessoas, os nossos leitores, são suficientemente inteligentes para entenderem que você pode falar de um produto, ou pode vender um produto para fechar a conta sem se vender nesse processo. Os mesmos influenciadores que entraram nesse barco de vender qualquer coisa quebraram a cara, porque perderam a confiança do usuário dele, né, da comunidade. Então, acho que assim, a gente tem que levar em conta o usuário, mas Mas eu queria te perguntar, você está sempre olhando na frente. Hoje, o que você vê como a tendência para o segmento de influência? Você falou de afiliados, live commerce, por exemplo. O que você vê para os próximos 1, 2 anos? Para onde a gente está caminhando agora? Olha, eu vejo muito essa questão de afiliação, de varejo. Você vê, né? Os varejos hoje, eles já têm a possibilidade de se tornar afiliado. Então, um creator pode entrar, se cadastrar e começar a postar. E isso, eu acho que é muito positivo no Brasil, porque aumenta a empregabilidade. Né? Você pode dar emprego para mulher, por exemplo, dona de casa. Então, você começa a... Com flexibilidade de horário, uma série... E você hoje, eu sempre falo que é verídico, ganha dinheiro sem sair de casa. Você consegue ganhar dinheiro sem sair de casa usando as redes sociais, usando o mercado de afiliação. O Brasil é um país que tem um preconceito enorme com vendas, né? É meio vergonha falar eu sou vendedor no Brasil. E isso é uma coisa que tem que acabar. Porque, sim, você é um vendedor. Eu sou uma vendedora, com certeza. Alguém me pergunta opinião sobre alguma coisa, alguém te Todo pergunta... mundo está vendendo alguma coisa, né? Todo mundo está vendendo alguma coisa em algum momento.
né? Alguma roupa que você usa e falam, que legal, onde você comprou? Você está vendendo. Então, acho que tem essa quebra do preconceito de vendas e do ganho de dinheiro sem sair de casa, que antes era, meu Deus, isso é uma enganação, estou sendo enganado, não é mais uma enganação. Hoje, com o mercado de afiliação, que você entra num varejista, você se cadastra e você postando esse produto, você fica lá o dia inteiro procurando promoção, postando todas as promoções que você encontra, as pessoas compram no seu link e você ganha comissão. É como se você montasse uma loja, você é um empreendedor. Então, como dá para ver, a gente consegue perceber por aqui, né, gente? Mas eu queria te perguntar, Vou só passar aqui. Como a Fátima deixa claro, assim, já é uma realidade isso. As pessoas já estão botando o link ali, já estão oferecendo o produto, e a gente pode fazer isso também de uma maneira seguindo os seus valores editoriais, seguindo os seus critérios, né, jornalísticos, mas é um fato. Está todo mundo vendendo alguma coisa. E aquilo que a gente tradicionalmente vendia, vamos lá, se olhar historicamente, classificado, a internet derrubou o valor. Mesmo informação de qualidade tem muito valor. Só que hoje a gente está numa realidade que eu publico uma informação de valor, a IA vai lá, rouba meu conteúdo e transforma esse valor em zero. Porque eu vou no chat GPT, faço a pergunta e uso meu texto para responder a pergunta. Se eu montar ali uma rotina para o chat GPT me enviar o resumo das notícias do dia, ele vai me enviar. As pessoas ainda ainda não se deram conta, ou muitas pessoas ainda não se deram conta, do que dá para fazer com o chat GPT. E à medida que isso ficar mais claro para elas, tem um monte de serviço aí. Essa semana eu publiquei no Valor uma coluna sobre o Not Journal, que é um serviço que chupa a notícia de tudo que é site, são 10 mil sites que eles estão monitorando, gera resumo, e aí o usuário só tem que ir lá e falar assim, o que eu quero saber? Eu gosto de Corinthians, eu boto Corinthians, eu gosto de mídia, eu falo que eu quero receber notícia de mídia, ou de Netflix, ou de lançamento de filme. E aí já tá rodando lá o tempo inteiro e tá entregando as notícias. Eles cobram R$19,90 por mês. 22 mil assinantes lá no Instagram deles. Ele não falou o número de assinantes da plataforma. Agora, se tiver um assinante, já é relevante, porque o cara não tá gastando um centavo, não tá pagando ninguém. Eu acho que tem uma questão de propriedade intelectual seríssima aí, mas tem um segundo ponto, assim, existe uma demanda no mercado. Se você vai treinar a sua IA, seu próprio conteúdo para gerar resposta, pode ser um caminho. Mas o fato é, a IA vai mudar o jogo e a gente vai ter grandes desafios aí, mas tem uma oportunidade. Porque no final do dia, a IA vai ter muito mais dificuldade de vender um produto, de criar uma narrativa, né, o storytelling, do que a gente, que é o que a Fátima estava falando. E as marcas estão percebendo isso. Por isso que as marcas estão movendo essa conversa de venda para dentro das redes sociais, para dentro do marketing de afiliado. Sem deixar de fazer Globo. Só que a Globo fez. A Globo foi lá e montou uma estrutura para também ter influenciador digital dentro da oferta de Globo. E usando o Globo ID, né, para aumentar, usando o Globo ID para aumentar o alcance que essas redes... para aumentar a eficiência da segmentação das campanhas e assim por diante. Bom, desafios e oportunidades para a mídia tradicional, né? Então, a gente tem o desafio de adaptação à velocidade das mudanças digitais e manutenção de credibilidade ao incorporar essas novas práticas, não tem jeito. Mas tem oportunidade aí de ampliação do alcance através de colaborações com influenciadores e diversificação das fontes de receita com novos modelos de negócio. Eu vou pular esse videozinho aqui, mas vai estar no link para vocês, é do Scott Galloway, que ele falando quanto tempo as pessoas... Get this, consumers spend 150 minutes per week deciding what to eat, and they spend 50 minutes a week deciding what to watch on Netflix. Então, basicamente, assim, o que ele fala? Que a gente gasta aí 150 minutos para escolher o que assistir na Netflix. Muito tempo escolhendo. E esse excesso de escolha é mais difícil, é pior. É pior para a gente, é pior para o nosso usuário, mas é pior para a gente também. E aí eu sempre falo, é importante a gente focar. E focar não é fazer menos. Focar é fazer mais do que realmente importa. E a gente tem esse dilema. Com muita coisa acontecendo, a gente tenta fazer muita coisa ao mesmo tempo. E talvez não. Eu sempre acho que, sem exceção, o caminho é a gente ter mais foco. Bom, falei que ia terminar em 10 minutos para perguntas, então
Estou terminando aqui Missão um minuto cumprida. mais cedo para a gente bater um papo aqui e deixar o espaço aberto para mais perguntas. Eu vi aqui no chat que tem algumas perguntas. Deixa eu voltar aqui. Exato. Tem uma pergunta importante aqui do Antônio Anhaia Filho, né? Ele é do Minuto Rural. Ele pergunta aqui: quais os principais desafios éticos e práticos para um profissional que une jornalismo e influência digital, especialmente em relação à monetização do conteúdo? E como manter a credibilidade nesse cenário? Observação: sou um pequeno meio de comunicação, Minuto Rural, né? Que iniciei durante a pandemia para o segmento de agronegócio. Essa é uma pergunta que eu queria até arrematar também, Guilherme, porque eu acho que essa oportunidade de vender, ela me parece mais natural em veículos nichados. Quando você pega veículos de tecnologia, como Tecmundo, Canaltech, eles conseguem ter esse processo de venda quase como análogo a influencers, a creators, né? E quando você vai para grandes veículos, ou veículos mais generalistas, parece que a situação muda um pouco. Há um trade-off aí, do tipo, olha, se eu começar a vender aqui de uma maneira desregrada, provavelmente eu vou perder minha credibilidade jornalística. E aí eu até te provoco com aquele gráfico que você apresentou. Você mostra que a mídia tradicional, ela tem um melhor reconhecimento do público em relação à credibilidade, ao passo que os creators, eles estão lá no extremo oposto. Eu te pergunto, como equilibrar isso, então, complementando essa pergunta do Antônio, né? Acho que assim, primeiro a gente precisa separar marketing de afiliado e vendas de uma maneira geral, né? O marketing de afiliado, concordo com você, se está no veículo de tecnologia, é mais fácil você colocar um produto, colocar o telefone celular ali que você está vendendo. Por outro lado, né? Eu acho que é importante a gente entender que mesmo no afiliado dá para fazer isso de uma maneira muito consistente, muito correta. Não sei se você... Tem um site muito legal, que é o Wirecutter, do New York Times. Sim. Eu vou pegar até o link aqui, ó. Tem todo um case processo maravilhoso, aliás. Tem todo um processo editorial de como é feita a escolha do produto, por que aquele produto entrou, por que aquele produto foi escolhido. Eu coloquei aqui no chat o link. Então, assim, dá para fazer de uma maneira séria. No final do dia, assim, eu acredito muito no consumidor final, né? As pessoas percebem quando há seriedade naquilo que você faz. E ninguém aqui é criança. Se você está se beneficiando de alguma maneira da venda do produto, claro, você vai receber dinheiro, é um benefício, mas assim, não adianta olhar só para o nosso lado. O que o usuário está ganhando na outra ponta? Esse produto, ele tem valor? Ele agrega valor para o usuário final? Então, volta e meia, por exemplo, alguma marca me procura dizendo assim, olha, eu tenho uma solução para publisher, você não quer ser garoto propaganda da solução? Cara, já bateram 3, assim, aqui. Você acha que eu não fiquei tentado a pegar o produto, mas eu não achei que a solução era boa. Se eu acreditasse que aquela solução para publisher, que é o mercado que eu trabalho, publisher, influenciador digital, se eu achasse que aquela solução realmente move o negócio, né, do play, eu aceitaria. Eu faria para ele uma campanha, mas porque eu acredito no produto. O que é difícil? Eu não quero julgar ninguém aqui. Cada um entende seu modelo de negócio e sabe onde está a dor. Então eu não tenho como entrar no seu lugar, mas eu vou falar da minha perspectiva. Qual é a minha leitura? Se eu indico um produto ruim, eu tenho mais a perder do que a ganhar. Então, assim, e aí não tem um conflito ético. Se você parar para pensar, não é um problema receber para fazer uma divulgação. Primeiro, se estiver claro para as pessoas que eu estou recebendo para fazer aquilo. Né? Como a Fátima disse, todo mundo vende alguma coisa, eu dou consultoria. Quando eu venho aqui conversar com o publisher, conversar com o mercado, trazer melhores práticas, o que eu estou tentando? Pô, o cara vai ver que eu falo coisas que são relevantes, eu estou olhando para coisas que talvez outros não estejam olhando, e isso tem valor. Mas é claro para as pessoas aqui, não é? Sim. A gente vem para expor a marca, então é construção de marca, exposição de marca, e mais na frente eu vou ter um ganho. Eu estou me vendendo? Estou. Num certo sentido, eu estou aqui convencendo vocês de que eu tenho propriedade para dar consultoria, ou que eu tenho propriedade para trabalhar junto com vocês no futuro.
Agora, eu não acho que eu estou enganando ninguém aqui, tanto que eu estou aqui de boa falando qual é a minha intenção. Então, acho que assim, se é win-win, os dois lados ganham, ou melhor, os três, né? A marca, o produtor de conteúdo e o usuário final, acho que os conflitos éticos ficam menores. O que eu não poderia fazer? Pegar um dinheiro, pegar um dinheiro de uma marca, chegar aqui e falar que a marca é incrível, sem contar para as pessoas que essa marca está me remunerando, né? Acho que é o principal ponto, é a transparência. E o Wirecutter faz isso muito bem. Tanto que tem um link para todo o processo editorial de escolha de produto. E mesmo que o produto que não é patrocinador, seja o melhor, eles vão dar o produto que não é patrocinador. Isso é fundamental. Tá. Tem mais duas perguntas aqui, Guilherme. Tem da Juliana Rezende, que é da BR Press. Ela pergunta como o serviço de PR pode incorporar influencers e onde estudar mais sobre afiliados. São duas perguntas. Assim, né? no Brasil, a gente ainda vai ter uma feira de afiliados agora, final de maio, tem uma feira gigante de afiliados aqui no Brasil. Acho que é um bom lugar para começar. Assim, tem a feira de afiliados, vai ser em São Paulo, tem eventos de venda de afiliados, que são um mercado gigante. A gente ainda não está olhando isso atentamente. Para olhar na prática, se você der um Google em Amazon afiliados, vai ter a página explicando como funciona o programa de afiliados da Amazon. Mesma coisa para o Magalu. Eu sugiro começar pela Amazon porque o material é bem completo. Assim, tem bastante coisa lá da Amazon, pelo menos a última vez que eu vi, eu achei que era bem completo. Explica a dinâmica, de quanto fazem inclusive paga, eventos, né? Eles fazem inclusive eventos focais ali online, Juliana. A Amazon tem um evento focado nisso digital, o Mercado Livre também. Eles explicam bastante essa dinâmica. Você vê que o Mercado Livre agora que está entrando mais a fundo nesse negócio de afiliados, né? É meio inescapável, né? E aí, Guilherme, tem uma pergunta aqui do Robert Pedrosa, que é o editor-chefe do Piauí Negócios, é um site de notícias do estado do Piauí, né? E ele pergunta: quando publica uma matéria no site, a maioria das pessoas que querem ver a matéria perguntam: você vai pôr no Instagram? Quando? Elas só querem acessar se for no Instagram. Então eu começo a achar que logo, logo os veículos de notícias serão todos no Instagram e TikTok, já que as pessoas não querem mais acessar o site para ler a matéria completa. Eu sinto que elas se sentem satisfeitas com apenas 2 parágrafos de informação no Instagram. O que você pensa sobre isso? Eu acho que assim, a vida é dura, para quem não quer pagar também. Gente, não é uma equação. Se você entregar todo o seu conteúdo de graça no Instagram, se o Instagram monetizar você vai fechar. Então, assim, que tem várias camadas aí nessa conversa, mas o duro é que quem reclama é sempre ouvido. Quem consome, fica quieto e paga, ninguém ouve no final do dia, né? A gente se preocupa muito com quem reclama, e aí, mas assim, se você tem assinatura, tem um conteúdo fechado e tá alguém pagando, cara, tem um outro lado, né? E essa é uma briga eterna tem uma briga eterna dentro de área de assinatura, o que não é pago, mas se você tem um modelo de negócio, você tem que entender se você está entregando valor. Se de fato você está entregando valor, o cara vai pagar o paywall e eu acho que é importante você deixar claro por que você está cobrando. De novo, as pessoas não são bobas, né? Elas estão vendo o conteúdo lá, se quer ler inteiro, vai ter que ler lá. Eu acho que aí não tem muito... Reclamar sempre vai ter quem reclame, mas tem que focar em quem está ali de fato pagando. Agora, tem uma questão que é assim, se o seu conteúdo tem valor suficiente, e não para você, não do seu ponto de vista, mas do ponto de vista de quem consome, se ele tem valor suficiente para sustentar um negócio de assinatura. Eu vi aqui uma pergunta, só antes, né, de PR, como dá para usar PR na... Isso, é a primeira parte da pergunta da Juliana, que a gente acabou não respondendo aqui. Vou voltar nela. Então, eu acho que já está sendo usado, as marcas já usam PR. A minha sensação é que, assim, as agências de PR, por questões históricas, assim como os veículos também, ainda têm dificuldade de entender a lógica do PR. Que é difícil, entendeu? É um negócio muito novo, é um mercado que não tem métrica, é um mercado que não tem
tem a métrica da vaidade, entendeu? O influenciador com mais seguidor falou que gosta da minha marca. Mas até aí não significa que moveu venda, não significa que moveu conversa. Mas assim, eles são parte dessa conversa. O que eu percebo? Eu me vejo um pouco como criador de conteúdo, porque assim, eu publico a coluna no Valor, eu tenho 3 empresas hoje. Uma de conteúdo, uma de tecnologia e uma de consultoria. São 3 empresas. Então, tem os times, a gente, né, faz projeto, mas isso, o público, né, as pessoas pouco veem. Qual é o ponto de contato delas comigo, ou como foi, né, até algum tempo atrás? Pelas páginas, pelas colunas que eu publico. Só que aí eu senti que tinha essa necessidade de ter uma conversa mais ampla. Aí eu fui para o LinkedIn. Começou no Twitter, só que no Twitter não dá para ter conversa com mais ninguém. Aí, como falou, o que eu faço se a pessoa reclama que não tem o conteúdo completo? O que eu falo, responde para tudo assim, assina. Quando alguém reclamava, mas o conteúdo não dá para ler tudo aquilo. Eu falei, então, tem que assinar. É assim que fecha a conta, é assim que eu recebo salário. E eu não sou muito polido nas redes sociais, eu falo a real mesmo. Tipo, eu quero ler tudo, me manda. Não vou mandar. A ideia é vender assinatura, isso aqui é só uma degustação. Aí tudo bem, jogo jogado, mas aí você vai entender como é melhor para você. Eu não tenho papo na língua, já mando direto. Então, eu acho que assim, o PR, voltando para a história do PR, o PR não entende o que é a rede social, muitas vezes. Tem gente que entende, óbvio, mas assim, vem gente me vender pauta, não sabe nem o que eu faço. Então o cara não se deu o trabalho de procurar. Não adianta olhar lá no mailing, o Guilherme escreve para o Valor. Pô, às vezes tem coisa que as pessoas me sugerem que seria muito melhor para o podcast ou para o LinkedIn do que para o Valor. Até porque o LinkedIn, por natureza, não raro, alcança mais pessoas do que o Valor. Tem vídeo, eu fui cobrir, tem evento que eu faço às vezes, que o vídeo tem 500, 600 mil views, um vídeo. Eu não vou ter 500, 600 mil vídeos numa matéria, usualmente não tem, né? Numa matéria que eu publico no veículo que eu escrevo. Porque é outro esforço, o engajamento é diferente, o cara vai ler ali 20 mil toques, as colunas são longas, mas são propósitos diferentes. Então, para usar o influencer no PR, primeiro ponto, entender como funciona esse influencer. Ele dá muito mais trabalho, porque é muito mais fragmentado, né? É mais fácil eu entender o Valor, o Estadão, o Globo e alguns jornalistas-chave ali dentro do que eu entender 600, 800, 1000 influenciadores. Então, acho que assim, esse é o primeiro desafio. Dá para usar influenciador? Dá. E aí, é quase como construir uma escada, né? A gente sabe que hoje muita coisa... Eu estava vendo uma pesquisa recentemente, não vou lembrar do número exatamente, mas é tipo, 11% das conversas começam na mídia tradicional e o restante começa no digital. Só que a mídia tradicional também impulsiona essa conversa. Então, a oportunidade que eu vejo para as agências de PR é ser mais eficiente para mapear esses influenciadores, né? Ter um entendimento da influência para usar a mídia tradicional junto com o influenciador. Assim, influenciador por influenciador, tem várias agências aí de influência que já fazem isso. Não sei se o PR faria isso de uma maneira. Talvez a combinação da expertise de notícia com o conhecimento da influência vá levar isso para um próximo nível. Perfeito. Mas é difícil. Ravache, tem mais 2 perguntas. Eu sei que nosso horário acabou, mas dá para a gente tentar respondê-las? Você tem mais 5 minutos para respondê-las? Tranquilo. Então, vamos encerrar as perguntas aqui, gente, senão a gente não vai conseguir terminar a conversa com o Ravache, porque é impossível parar de perguntar, né? Charles Souza. Charles, eu não sei de onde você é exatamente, meu caro. Se puder escrever aí. Mas o Charles Souza diz o seguinte: penso que os influenciadores de sucesso comercial são fenômenos, não uma conta exata, na sua visão. Não uma conta exata. Na sua visão, como a opinião pública é importante nesse processo? Eu não sei se eu entendi a pergunta. Vamos tentar parafrasear aqui. Penso que os influenciadores de sucesso comercial são fenômenos e não uma conta exata. Ou seja, não basta ser influenciador para ter sucesso, né? Como a opinião pública é importante nesse processo? Como a opinião pública provavelmente interpreta o influenciador como algo de sucesso? Vamos lá, eu vou dar uma resposta aqui, qualquer coisa é só escrever de novo e aí a gente repensa. Mas
Assim, se o influenciador... primeiro, assim, o influenciador ele não é comercial. O influenciador, ele alcança um público e esse público viu o valor nele. Se ele é mais ou menos comercial, é outra história. O ponto é, ele encontrou um número de pessoas suficientemente interessadas no que ele faz para seguir esse cara, independentemente de opinião pública ou do senso comum. Porque a internet ela é feita de bolhas. Então, a gente julgar o influenciador, para mim, é perda de tempo. Se você concorda ou discorda do Pablo Marçal, como jornalista, eu acho que pesa, mas olhando como modelo de negócio, para onde vai e tudo mais, não muda muito a realidade. A realidade é que ele tem milhões de pessoas que acham interessante o que ele fala. E ele de certa conseguiu construir isso. E, de certa maneira, a opinião pública, ela se reflete na quantidade de pessoas que seguem esse influenciador também. É um validador social, em última instância. Ele é, mas onde a gente entra, a gente faz toda a diferença. Na hora que o Pablo Marçal começa a mentir. Ou Sim. quando ele quer se candidatar a prefeito. Porque aí sim a opinião pública tem um peso gigantesco. A opinião pública e a imprensa. Porque começa a se revelar as contradições, né, da personalidade. No caso do Pablo Marçal. E aí passa a ter um peso. E onde eu acho que o Marçal começou a perder gás na campanha, e, enfim, de uma maneira geral. Apesar dele responder o anseio da população ali, que queria o voto de protesto, né? Ele era o voto de protesto. Mas a narrativa dele começou a colapsar na hora que ele perdeu a autenticidade. Sim. E se você diz que defende a ABC e não faz, você vai... E aí... o caso das casas na África foi um exemplo, né? Foi uma das coisas que abalou a campanha dele. Entra o fator autenticidade. Agora, eu acho que assim, diferenciar. A opinião pública não está nem aí se você ganha dinheiro ou não. A realidade é essa. Onde a opinião pública vai pesar e vai ter vai ter um peso definidor. Se você está fazendo aquilo que você disse que iria fazer ou não. Se você se coloca, se você é um especialista no tema que se propõe a abordar, né? E se você está entregando aquilo que você falou. Exatamente. A gente pode chamar o Trump de maluco, mas ele não está fazendo nada além do que ele prometeu na campanha. Exatamente. Agora, se ele começar a entregar desemprego, se ele começar a entregar uma economia retraindo, aí essa autenticidade que ele tem joga contra ele, né? Ou aquilo que ele construiu joga contra ele. Até porque não vai ser uma América grande de novo, vai ser uma América pequena, né? Ele pode fazer as loucuras que for. Se ele estiver entregando aquilo que ele falou, a minha leitura é que vai estar tudo bem. Perfeito. Agora, vai começar a gerar ruído com imprensa, com influenciador, com seja quem for, no momento que você diz uma coisa e faz outra, ou principalmente entrega outra, né? Que o resultado não está saindo ali como você falou. Não sei se eu respondi a pergunta, mas eu acho que essa é a leitura que eu faço. Assim, a gente se preocupa muito com opinião pública e muitas vezes você ir contra a opinião pública, no caso das redes sociais, é positivo, porque aumenta o engajamento, quem briga mais tem mais destaque, o algoritmo gosta da polêmica. E a gente tem visto isso sucessivas vezes. Bem, vamos lá. E agora vamos para a última pergunta. A Márcia Miranda, da Simbiose Conteúdo. A Márcia Miranda, inclusive, é a jornalista da ANER, ela que cuida aí da newsletter, das pautas que são divulgadas. É muito legal. É muito legal e a Márcia manja muito do rolê. E a pergunta dela lembra até que essa quantidade enorme de inglês aqui, Márcia, me lembra um ex-presidente, viu? O relatório Future Today Strategy Group 2025 Tech Trends Report faz uma análise do futuro da informação e destaca o potencial das novas tecnologias para a TV 3.0. De acordo com o relatório, os publishers devem ficar de olho no potencial da ATSC. O que é a TSC? Não sei o que é a TSC. 3.0, tecnologia que pode, em breve, substituir as plataformas existentes na distribuição de notícias, inclusive nos smartphones. Você já tem uma previsão sobre este modelo de TV que possa compartilhar conosco? É a nova TV digital 3.0, né? Assim, Globo, Record, já todo mundo testando a TV 3.0. TV 3.0 nada mais é do que transmitir o sinal de TV aberta, como a gente está acostumado, com todas as vantagens que ele tem,
mas, por outro lado, recebendo uma interação ou abrindo a possibilidade de interação via internet. Então, por exemplo, eu estou recebendo um jogo de futebol pelo sinal aberto, na velocidade que tem o futebol, mas eu quero ver um outro ângulo, eu quero ver se dá para comprar aquela bola que está no jogo, uma informação, eu clico ali na TV, e aí, via internet, eu tenho acesso a mais informação e enriqueço esse conteúdo. Tem ainda, né, como você assiste logado, né, essa conta, você consegue fazer a segmentação de campanha como acontece no digital. Então, ele equipara o jogo da TV aberta com TV aberta, cabo, essas novas plataformas tradicionais, com o digital, com redes sociais, capacidade de segmentação. A TV a cabo já chega pelo cabo, mas eu tenho, um pouco diferente porque ela não recebe sinal pelo ar como a TV 3.0. Mas no futuro, mas a lógica é assim, TV a cabo, rádio, TV aberta, estão todas caminhando para uma entrega muito semelhante ao que o digital já faz, com diferentes soluções. Eu equiparo principalmente na publicidade a capacidade de segmentação, e isso muda o jogo de fato. Para mim parece ser muito importante. A tecnologia, né, 3.0, também pode permitir que você assista TV no celular, dependendo de como se defina legislação, o espectro de frequência, você também vai poder ver TV no celular. O que seria muito bom, quer dizer, tem um lado bom e um lado ruim. Lado muito bom, você vai ter mais aparelhos que podem consumir TV. O risco disso, né? Quando você tem as pessoas consumindo na tela pequena, você também diminui o valor do seu produto. Qual é o sonho do YouTube? A atenção também tende a diminuir, né? E a concorrência aumenta, né? Qual é o grande dilema do YouTube, do meu ponto de vista? À medida que ele tenta se tornar TV, para pegar esse dinheiro maior da TV, que é um dinheiro maior, ele também se distancia daquilo que fez dele o YouTube, né? Conteúdo rápido para consumo, um volume muito grande, mas com engajamento não tão alto assim, e não necessariamente isso vai funcionar na TV. Então, ir para um lugar novo também te deixa exposto quando você sai do lugar que você está, né? Acho que é o dilema do YouTube, é o dilema da própria TV. Quando ela vai para um movimento TV 3.0, qual é o risco que ela corre? O anunciante vai olhar assim, mas eu estou pagando 2 centavos a mais na TV para alcançar público segmentado tal, que eu poderia pagar menos dentro do Facebook ou do Google. Então, para mim, tem oportunidade, e a minha leitura é que a oportunidade para a TV 3.0 é maior, ela ganha mais do que perde, mas sem dúvida tem um risco aí de comparações e até deprimir o preço da TV. Mas ainda acho que é um movimento positivo. Eu acho que a TV 3.0 é como, de certa maneira, levar a internet, tornar toda a TV smart, mesmo que ela não esteja conectada na web. E eu acho que também pode permitir o desenvolvimento de live commerce também, da maneira que você havia colocado ali inicialmente, né? O que percebe que, assim, as diferenças, né, as vantagens que o digital tinha estão caindo por terra. Como as vantagens que a mídia tradicional tinha, da credibilidade, da confiança, também estão caindo por terra. Hoje tem muito influenciador, tem muita credibilidade, tem confiança dos usuários, e vai ter cada vez mais. Tem gente saindo de veículo tradicional, abrindo o próprio canal no YouTube, constrói a sua audiência, quem acompanha sabe que o cara é sério, ou gosta do que ele produz, e também vai subir a confiança. A barra está subindo dos dois lados. Né? De um lado, uma digitalização da mídia tradicional, ficando muito mais eficiente para entregar métrica, número, resultado, e por outro, as mídias, as jovens mídias, também ficando mais eficientes para ter mais confiança, processos mais apurados, né, de entrega. Quanto site jovem que a gente tem aí que faz um trabalho incrível de jornalismo, e tem uma barra lá no alto de confiança, então acho que tem de equiparar. Mas óbvio, né? Eu acho, a gente não falou disso hoje, mas a regulação das redes ainda é um entrave, né? Eu acho que ainda é o que desequilibra o jogo. Né? De um lado, eu tenho que seguir todas as regras, do outro eu faço o que eu bem entendo. Difícil competir desse jeito, né? É verdade. Bem, enfim, meus caros, o tempo acabou. Eu peço desculpas. Teve algumas perguntas aqui antes e no final aqui que não deu para responder. Mas a Márcia vai disponibilizar a apresentação do Guilherme na newsletter da ANER. Quem ainda não for inscrito, por favor, se inscreva, tá? E vamos continuar esse diálogo em outros momentos, com certeza.
Eu quero agradecer a presença do Guilherme em especial e todos vocês, e dizer que na próxima semana, dia 15 de abril, eu continuarei aqui com vocês, durante essa ausência temporária aí da Regina Bucco, né? E na próxima semana a gente vai falar com a Mariana Pagnoni, que é a diretora executiva da Associação Brasileira de Agências de Publicidade. Na ocasião, a gente vai falar aqui sobre como as agências e publishers podem fortalecer as marcas, ok? Então é isso, gente. Muito obrigado. Muito obrigado de novo, Guilherme. E a gente se vê na semana que vem, galera. Até mais. Eu que agradeço. Obrigado aí pelo convite. Obrigado a todos por terem vindo. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado.